Hoje, 26 de julho de 2016, estamos entrevistando pelo projeto História Oral do TRT 18 a servidora Ana Beatriz Braga Pereira, diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas. Bom dia, Ana Beatriz. Bom dia, Arione. Ana Beatriz, em que data e local você nasceu? Eu nasci no dia 16 de agosto de 1971, no Rio de Janeiro. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Meus pais também são cariocas, todos dois nascidos e criados no Rio. Você exerceu algum tipo de trabalho durante a sua infância e adolescência? Infância não, né? Mas adolescência sim. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Quando criança, adolescente, qual a profissão que você aspirava a exercer ao tornar-se adulto? Quando chegou a época de pensar no que fazer para a vida, né? Eu queria estudar psicologia. Era o meu sonho, ter feito, na época, faculdade de psicologia. O que não aconteceu naquela época, mas acabou acontecendo depois. Ana Beatriz, quais planos você tinha em mente ao concluir a sua primeira faculdade? Bom, eu comecei a trabalhar, como eu falei, com 15 anos. E eu comecei a trabalhar com 15 anos aqui no tribunal. Porque na época isso era possível, havia previsão previsão normativa com relação ao ingresso de servidores sem concurso público, ainda depois dos 14 anos podia ser contratado pela CLT, que era a norma que era vigente à época também para o tribunal. E aí, como eu comecei a trabalhar aqui com 15 anos... Em que ano foi? Em 1987, tem um tempinho. E como eu já trabalhava aqui e a minha família tem uma vinculação com a Justiça do Trabalho, tem uma história com a Justiça do Trabalho, era muito natural que eu seguisse fazendo direito. Era a faculdade que a minha família esperava que eu fizesse. Não era o que eu gostaria à época, mas foi o que eu acabei fazendo. Eu fiz faculdade de Direito porque eu já trabalhava aqui e porque era uma faculdade que me daria oportunidade de crescimento profissional. E era essa minha aspiração na época, assim. Eu não realizei meu sonho, que era de fazer outra faculdade, mas como a vida vai levando a gente às vezes, eu desejei concluir a faculdade de Direito e continuar trabalhando aqui. E na época eu tinha a aspiração de fazer concurso para juiz. Era a minha intenção naquela época. Você falou que seus pais tinham vínculo com a Justiça do Trabalho. Poderia falar sobre o assunto? Posso. A Justiça do Trabalho entrou na vida da minha família através da minha mãe primeiro. Que o padrasto dela, num passado remoto, quando ela começou a fazer faculdade, ela estava fazendo vestibular, iniciando a faculdade, surgiu um concurso para a Justiça do Trabalho lá no Rio. Na época, 1950 alguma coisa, 60 alguma coisa, 1960 alguma coisa. E ele era advogado trabalhista. Qual o nome dos dois? Ézio Batista, é o padrasto da minha mãe. E o nome da sua que era mãe? advogado trabalhista lá no Rio. E minha mãe, Ana Márcia Braga. Ele apresentou a possibilidade dela fazer concurso, disse que era muito bom, era serviço público federal. E à época ela estava ingressando no mercado de trabalho, né, começando a fazer faculdade, trabalhava na iniciativa privada, ela achou que era bom mesmo e fez concurso. E ela conta que ela foi chamada no último ano da prorrogação do concurso. Fez concurso para servidor à época, eu acho que era técnico judiciário, que era nível médio, que ela não tinha concluído a graduação ainda. E tudo começou assim. Depois, quando ela namorou meu pai, e aí, porque ela já trabalhava no seu trabalho, meu pai também fez direito lá no Rio, e era servidor da Justiça Comum, e sempre todo mundo querendo melhorar, e aí ele fez concurso para o Justiça do Trabalho lá no Rio também, e daí todos os dois trabalhavam lá. E daí para frente, depois ela fez concurso para juiz. Não tem jeito de falar da minha história na Justiça do Trabalho sem falar um pouco da história da minha mãe. Ela fez concurso para juiz e passou no Rio e passou em Curitiba. Como ela conheceu o meu padrasto quando ela fez o concurso de Curitiba, ela acabou não assumindo a magistratura no Rio para assumir na 9ª região. Minha mãe é casada com Enio Galarça.
E aí, quando ela conheceu o Enio fazendo concurso na 9ª região, ela mudou para lá e levou a gente. De lá para a 10ª região foi um desejo também de melhorar, porque na 10ª região as condições eram mais favoráveis para os magistrados, e aí eles dois fizeram concurso na 10ª região, porque Goiânia na época era jurisdição da 10ª região, e foi assim que nós viemos parar em Goiás, né? Eles fizeram concurso para a 10ª região e acabamos vindo para Goiânia, por força da carreira da minha mãe na magistratura. Aí depois desmembrou, o tribunal foi criado em 91, nós vamos chegar lá, né? Mas mistura a minha história de vida, assim, para contar como eu comecei, não tem jeito de não falar da minha mãe, né? Que foi a precursora. Ana Beatriz, como servidora, que expectativa tinha sobre a criação do TRT da 18ª região? Era uma expectativa de que as coisas melhorassem, né, para as unidades jurisdicionais que eram sediadas aqui em Goiás. Porque vinculada a uma região fora do estado, né, no caso Brasília, o tribunal, as unidades, tudo era mais difícil para as unidades aqui, né, até questão material mesmo, né, das coisas chegarem aqui, de ter atendido as necessidades. Então, a expectativa era de que a Justiça do Trabalho ganhasse um corpo mais sólido no Estado e que as coisas melhorassem, que o trabalho pudesse ser prestado de uma maneira melhor, né? Isso. Ana Beatriz, o TRT de Goiás foi instalado em 30 de novembro de 1990. Você se recorda daquele momento? Poderia falar quem foram os personagens principais? Eu lembro. Eu era nova na época, então minha perspectiva era muito diferente da perspectiva que eu tenho hoje como servidora, né? Eu tinha muitas aspirações pessoais e era diferente a forma como eu via as coisas. O que eu me lembro daquela época é que o meu padrasto trabalhou muito para concretizar esse sonho, né, de trazer um tribunal do trabalho para Goiás. E aí eu me lembro dessas idas dele a Brasília, da busca por apoio, eu me lembro muito disso, da luta para poder consolidar a Justiça do Trabalho com um tribunal regional aqui no nosso estado, para fortalecer a atuação da Justiça do Trabalho aqui, né? Então, o que eu me lembro, assim, concretamente, é do esforço dele para trazer o tribunal para cá, das muitas idas a Brasília, das muitas reuniões, desse empenho muito grande, né, do trabalho dele. Isso eu me lembro muito. Agora, outras questões políticas, por exemplo, da época e tal, isso eu já não me lembro tanto, sabe? Me lembro só desse fato que nos envolvia. Você, como uma das pioneiras do tribunal, quais as principais dificuldades enfrentadas pelos servidores, pelos magistrados, advogados? Tudo que é novo traz uma certa angústia, né, por parte das pessoas, lidar com o novo, e as dificuldades do desconhecimento da nova realidade. Mas eu me lembro que foi um período, apesar de todas as dificuldades, foi um período feliz, assim. Era muito satisfatório poder ter uma estrutura nossa da Justiça do Trabalho aqui, uma sede de um tribunal aqui, que atendesse todas as necessidades das unidades daqui, né? E eu acho que as dificuldades, na verdade, eu me lembro de ter ao invés de dificuldades, eu me lembro de ter melhorado a situação, assim. Eu não trabalhava na área administrativa na época, eu trabalhava numa vara, e para as unidades que não eram administrativas, né, eu acho que a gente sentiu mais o benefício do que a própria dificuldade de lidar com a implantação do tribunal novo, né, com montar a estrutura toda necessária para o tribunal funcionar. Então eu me lembro disso, de ter melhorado a situação, melhorado até a estrutura física mesmo do tribunal, né? Assim, onde as varas eram instaladas, né, o tribunal ter crescido. Eu me lembro muito dessa fase como uma fase de melhora do tribunal. Naquele tempo havia falta de servidores? O quantitativo atendia? Não, aquele era outra vida.
era outra vida, era outra vida. Era outro ritmo de trabalho, eram outras exigências, era uma outra realidade. Eu acho que, mas na verdade eu acho que a sociedade como um todo vivia outra realidade, né? E o que a gente vivia no tribunal era reflexo do externo, né? A cobrança era muito menor, né? O ritmo de trabalho era mais tranquilo, não era esse ritmo frenético que a gente tem hoje. A vida era mais tranquila em geral, né? E aí eu não me lembro dessa coisa de carência de servidor que a gente vive no tribunal hoje, né? Porque na época também a gente era um tribunal considerado um tribunal pequeno, né? E aí tudo anda diferente num tribunal menor. Acho que com o passar dos anos, com o crescimento do Estado, com a mudança da sociedade, a mudança da economia, e tudo vai refletindo no nosso trabalho, e o tribunal só crescendo, é que a gente passou a enfrentar alguns problemas que a gente vivencia hoje. Na época era tudo bem diferente. Ana Beatriz, você poderia falar para a gente quais os lugares que você trabalhou no tribunal naquele início? Posso. Eu comecei trabalhando na primeira vara do trabalho de Goiânia, depois eu trabalhei na 8ª vara do trabalho, passei para a 11ª, depois trabalhei no gabinete do Ministério Público, mas aí já com o tribunal implantado, lógico, né? Isso foi em 98 que eu fui saída de vara, porque ainda tinha isso, né? Naquela época, todo mundo que trabalhava em vara se sentia mais sobrecarregado. Então, o sonho era, para quem era bacharel em Direito, trabalhar num gabinete de desembargador. Na época ainda era juiz de tribunal, né? A denominação. O sonho era sair de uma vara e ir para um gabinete, onde a gente teria mais oportunidade de se desenvolver, porque o tipo de trabalho era mais intelectual e o ritmo de trabalho era mais tranquilo também do que numa vara, porque não tinha atendimento ao público e tal. Hoje a realidade é outra. Mas eu vivenciei isso naquela época. Foi em 98 quando eu consegui ir para um gabinete. Foi para o gabinete do Ministério Público e lá eu fiquei por muitos anos. E saí de lá mais recentemente para vir para a área administrativa, que foi quando eu primeiro trabalhei na Escola Judicial e agora trabalhando na Secretaria de Gestão de Pessoas. Sabe por que eu pergunto assim? Você pode te estranhar e falar assim, mas ela sabe que é minha mãe. Mas vai gravar, eu sei. Daqui a 200 anos alguém está vendo sua entrevista, tá? Por isso. Não, mas aqui tá tranquilo, a finalidade é essa. Ok. Ana Beatriz, como foi a reação da sociedade goianiense com a instalação de um tribunal trabalhista no estado de Goiás? E pergunto mais, quais os benefícios que o novo tribunal trouxe à população e aos advogados? Como eu falei, eu me lembro na época de ter sido uma fase muito feliz. Assim, eu acho que a reação da sociedade, tanto a sociedade em geral como dos advogados, foi muito positiva, porque a Justiça do Trabalho lida com demandas sociais no mais íntimo, no mais verdadeiro desse termo, assim. Quando a gente estuda direito, a gente costuma falar que toda justiça é social, né? Porque lida com demandas sociais, mas a Justiça do Trabalho tem um viés que é atingir o cerne da estrutura da nossa sociedade atual, né? Que a nossa sociedade capitalista está calcada nessa relação, né? Capital, trabalho, que é exatamente da onde surgem as lides que vão chegar aqui no seu trabalho. Então, eu acho que o estabelecimento de um Tribunal Regional do Trabalho num estado é uma coisa, é um fator, é um acontecimento muito importante para a sociedade como um todo, porque faz com que interfere nas relações sociais de trabalho, na medida em que aproxima o trabalhador da consciência pelos direitos e da possibilidade de buscar uma qualidade de vida melhor, né, na medida de ter seus direitos trabalhistas respeitados. Isso tem um impacto também, né? Ainda que as lides não cheguem todas na Justiça do Trabalho, o fato de ter um tribunal regional do trabalho, de ter uma comunidade jurídica de advogados, juízes, procuradores do trabalho envolvidos com essas questões é um fator que interfere também, né, na forma como as relações se dão.
Ana Beatriz, em 1999, Antônio Carlos Magalhães, na época presidente do Senado, articulou o fim da justiça trabalhista. Aquilo fez com que juízes, servidores, procuradores e advogados que militavam na seara trabalhista se unissem em defesa da justiça do trabalho. Fale-nos, por favor, sobre aquele momento. Você se recorda? Me lembro. Se não me falha a memória, quem era presidente do nosso tribunal na época era a doutora Ialba. E eu me lembro de muita mobilização mesmo contra isso, né? Muitas idas a Brasília, muita organização até por parte dos servidores também, né? Para que fossem feitas manifestações em Brasília, pugnando pela não extinção da Justiça do Trabalho. Foi um momento bem marcante mesmo. Ana Beatriz, a justiça do trabalho é sempre vista como uma justiça social. É comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça pró-empregado, que sempre dá maior ganho de causa aos trabalhadores. Por que existe essa sensação na sociedade e por que a justiça do trabalho se difere da justiça do comum? A justiça do trabalho, ela lida com o processo do trabalho, que é um ramo do direito que tem como mote o equilíbrio o equilíbrio na seara da justiça de uma relação que na sociedade tem um certo desequilíbrio. Porque, como a gente estava falando, né, a gente vive numa sociedade capitalista, ou seja, o poder vem do capital. E se o empregado está colocando à disposição do empregador a força de trabalho dele, a energia dele é o que ele tem para oferecer. O poder está do lado de quem tem o capital, que é o empregador, no caso. E aí, como eu acho que existe esse viés protecionista no processo do trabalho, tem uma confusão dos leigos, na maior parte dos leigos, com relação ao sentido da justiça do trabalho. Que, na verdade, a justiça do trabalho, essa proteção não é uma proteção desmedida, não é uma proteção desarrazoada. É só uma tentativa da legislação trabalhista de equilibrar uma relação que no cerne não tem esse equilíbrio, né, por força do poder do capital. Ana Beatriz, como você avalia a relação da sociedade goianiense com a justiça do trabalho hoje? Isso tudo que eu tinha falado antes sobre a relação capital-trabalho e tal a ideia inicial do direito do trabalho, né? Lá no passado, no século remoto. Eu acho que a sociedade mudou demais e o próprio capitalismo mudou demais. As relações sociais mudaram muito e as relações trabalhistas também mudaram muito. E eu acho que ver a proteção do direito do trabalho, do processo de trabalho, ao trabalhador num sentido pejorativo, eu acho que é um reflexo dessas mudanças sociais. As relações de trabalho são as mais variadas no contexto real. E a gente trabalha aqui com as relações tentando puxar, né, tentando enquadrar na norma mais benéfica ao trabalhador, tentando fazer com que as relações sejam mais justas, equilibrar essa relação que na sociedade é desequilibrada. Só que eu acho que às vezes a gente precisa ter um olhar mais amplo para essas relações sociais, né? Aí eu acho que como a gente não consegue isso aqui no seu trabalho às vezes, tem esse sentido negativo a atuação do seu trabalho na sociedade, de uma justiça que só favorece o empregado, que só beneficia o trabalhador, e a gente sabe que não é exatamente isso, né? O objetivo é equilibrar a relação social. Se para isso é necessário olhar para ela com o sentido de proteger o menos favorecido, é assim que é feito, senão a atuação deve ser de outra forma. Você acha sim, que o trabalhador confia na justiça do trabalho? Eu acredito nisso, que o trabalhador confia no seu trabalho, sim.
O nosso tribunal é um tribunal muito sério, né? O TRT-18 é um tribunal sério, eu me orgulho muito disso. Me orgulho muito de saber que o nosso tribunal não está enquadrado naquele jargão ou num conceito popular de serviço público de menor qualidade, né? Eu acho que sendo sério e prestando um serviço de qualidade, o TRT-18 é confiável e a sociedade sabe disso. E aí eu acredito que os trabalhadores confiam sim na Justiça do Trabalho goiana. Ana Beatriz, o estado de Goiás ainda não faz parte dos considerados grandes centros do nosso país. No entanto, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. Como pioneira, esperava que chegasse a esse ponto? Sim, eu esperava que a gente chegasse ao ponto de ser considerado um dos melhores tribunais do Brasil, sim. Nosso tribunal é feito de gente boa. As primeiras pessoas que construíram esse tribunal, a Justiça do Trabalho em Goiás, são pessoas muito apaixonadas pelo que elas faziam, ou fazem até hoje, né? São pessoas muito empenhadas e muito comprometidas com a causa da Justiça do Trabalho, com a causa trabalhista, né? E dentro do tribunal é assim também, tanto magistrados quanto servidores. Quando a gente olha para trás e vê hoje, por exemplo, os servidores antigos, os juízes antigos, a gente vê que até hoje são pessoas muito comprometidas com o que elas fazem. São pessoas que têm uma preocupação muito grande com a qualidade do serviço que é prestado, com a celeridade com que esse serviço é prestado. São pessoas que desempenham suas atividades pensando muito além da obrigação que elas têm por força do cargo que ocupam. Em linhas gerais a gente pode dizer isso, né? E aí, sabendo disso, sabendo que as pessoas são muito empenhadas e muito apaixonadas pelo tribunal, não podia ser outro resultado, né? A gente não podia esperar outra coisa a não ser um resultado de excelência no cenário nacional, né? Ana Beatriz, a Justiça do Trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Isso tem toda uma ideologia que está por trás tanto da estrutura da Justiça do Trabalho quanto do comprometimento de quem trabalha aqui, né? O processo de trabalho é pensado para ser um processo célere, então a própria norma já traz esse conteúdo, né, essa ideia dentro dela. E além disso, as pessoas que trabalham com esse trabalho, as pessoas que trabalham aqui, elas também se preocupam em dar efetividade para essa ideia de ser uma justiça eficaz, eficiente, célere, que atenda à necessidade da sociedade, da população, né? Que realmente atue como um fator de equilíbrio para as relações sociais, porque a gente lida com... a gente fala isso na Justiça do Trabalho, as verbas que são pleiteadas aqui são verbas de natureza salarial, né? O que significa isso? Significa dizer que é o ganha-pão da pessoa que vem aqui reclamar que ele está buscando, né? Então não é uma verba que não faça falta ou que seja um plus na renda da pessoa, é a renda mensal da pessoa que ela está vindo aqui buscar. Então, como isso é muito sério, a lei vê isso com seriedade e eu acho que as pessoas que trabalham aqui também veem isso com muita seriedade, que colabora para ser uma justiça célere, eficaz, eficiente e que atende realmente a sociedade. Na sua opinião, a Justiça do Trabalho mudou de perfil nos últimos anos? Eu acho que o mundo está mudando de perfil, né, nos últimos anos. E a Justiça do Trabalho faz parte desse mundo, né? A sociedade como um todo tem mudado de perfil. Como a gente falou numa outra colocação anteriormente, a sociedade mudou demais, né? As relações sociais mudaram muito. É muita informação, tudo é muito rápido, tudo funciona 24 horas por dia, tudo funciona 7 dias da semana. Então as pessoas vivenciam isso e
essas mudanças estão introjetadas em cada um, né? E aí, obviamente, as pessoas transportam esses conceitos de celeridade, de atendimento online e eficiente e tudo resolvido muito rápido, elas transferem esses conceitos para todas as relações dela. Tanto para as relações trabalhistas quanto para as relações com o poder público, né? Que é, no nosso caso, um tribunal que atende a sociedade. E com o ingresso de outras... Esse é um aspecto da situação, né? Da mudança. Outro aspecto é que o tribunal cresceu e tem mais gente chegando no tribunal, né? Tanto magistrados quanto servidores. E essas pessoas jovens que vão entrando no tribunal e vão constituindo essa instituição, elas trazem com elas também muito desses conceitos novos. E aí eu acho que, não sei se a gente pode dizer assim que a Justiça do Trabalho mudou o perfil, eu acho que a gente está mudando esse perfil. Como tudo na sociedade está em transformação constante. Essas mudanças sociais que vêm para a instituição junto com as novas pessoas que vão chegando, vão dando outra cara para o trabalho que é prestado aqui dentro, né? E com isso a gente vai mudando o perfil. Ana Beatriz, quais os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que essa corte ainda tem pela frente? Eu acho que eu posso falar de alguns desafios atuais que a gente vem enfrentando e que a gente precisa superar. Como, por exemplo, já foi tocado no assunto, né, essa mudança de perfil do tribunal. Nós deixamos de ser um tribunal pequeno para sermos atualmente um tribunal de médio porte. Isso tem algumas implicações nas atividades que a gente presta, tanto em como a gente entrega a prestação jurisdicional, como em como a gente vivencia as relações aqui dentro da instituição. As demandas trabalhistas têm aumentado muito, o que gera uma sobrecarga para o tribunal. E existem cada vez mais mecanismos de controles externos que atuam sobre a esfera pública, né? A gente é um órgão público do Poder Judiciário Federal e com isso a gente tem que dar satisfação, lógico. E o nível dessas exigências está cada vez mais alto. Hoje a gente fala em transparência, né? A gente tem no portal, na nossa internet, no portal do tribunal, no site do tribunal, a gente tem uma área só para divulgar tudo que a gente faz aqui. Isso tem que ser atualizado, né? A gente presta contas de absolutamente tudo para a sociedade em geral. Então, a gente tem muito mais trabalho com isso também, né? A gente tem toda uma demanda que a gente tem que atender, além da ordinária, e a gente tem a demanda ordinária, que são as ações trabalhistas, que só vão aumentando também. Então, hoje, um problema que a gente enfrenta é com relação a esse crescimento do tribunal nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, e com toda essa mudança externa que a gente está vivenciando, é a questão de pessoal. A gente tem tem menos servidores do que seriam necessários para atender a tudo isso, talvez menos magistrados também, não é uma área que eu acompanhe, mas a gente sabe da necessidade, porque a gente vê o que acontece no tribunal, e também a capacitação desses servidores e magistrados para enfrentarem essas mudanças, né, que são impostas, né? A vida não é estática. E as mudanças hoje acontecem muito depressa, então a gente tem que estar pronto para enfrentar qualquer novidade que chegue no tribunal. Se isso é exigido do órgão público no qual a gente trabalha, a gente tem que estar pronto para entregar isso, né, dar uma resposta ao que está sendo exigido. E aí eu acho que uma grande dificuldade do tribunal, não só dele como de outras instituições, mas como a gente está aqui, a gente vivencia isso aqui com mais intensidade, é essa plasticidade que a gente tem que ter para trabalhar com tudo isso que tem. Sociedade mudando, pessoas mudando, e a gente tendo que entregar o serviço do mesmo jeito. E estruturar o tribunal e dar conta de fazer funcionar mesmo diante dessa turbulência de mudança. Ana Beatriz, o nosso tribunal está sempre em expansão.
A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que a continuidade administrativa de nossos antecessores e a preparação de nossos magistrados e servidores são os destaques do nosso tribunal. Você concorda com essa afirmativa? Ou mais ainda, apontaria outros fatores? Eu concordo. Eu acho que a continuidade administrativa e o preparo das pessoas é fundamental. O tribunal cresce, o crescimento é inevitável, porque, como a gente estava falando, né, a gente atende uma necessidade social. Conforme a sociedade vai aumentando, a gente vai aumentando também, né? Assim, é natural. E eu acho que isso, para conseguir manter o padrão de qualidade que a gente sempre manteve, são esses fatores aí que contribuem. É a continuidade administrativa e a preparação das pessoas para enfrentarem tudo isso. É isso mesmo. Ana Beatriz, em 2012 entrou em vigor no TRT de Goiás o PJE. O que tem a falar sobre essa ferramenta? O PJE é uma ferramenta que veio para uniformizar o procedimento na justiça como um todo, né? Não só na nossa área, que é a área trabalhista. A ideia é excelente. Eu acho que isso a história, as coisas estão mudando, né? E isso faz parte desse pacote de mudanças. Cada vez mais a gente vê que existe uma tentativa de uniformizar procedimentos em termos de justiça. O CNJ é o órgão que é responsável por esse tipo de uniformização no âmbito nacional, né? O Conselho Nacional de Justiça, e na esfera da Justiça do Trabalho é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eles foram criados exatamente para isso, na tentativa de uniformizar, definir normas de procedimento e, com isso, chegar a uma prestação jurisdicional ótima, em termos gerais. Só que a Justiça do Trabalho, em muitos aspectos, está muito mais à frente do que a Justiça Comum, tanto a Justiça Comum Federal quanto a estadual. Tanto que, em termos de lei, eles reviram muitas coisas dos procedimentos deles com base na nossa normativa do processo de trabalho, né? Porque a gente funciona muito bem. Então, quando vem uma norma impondo um procedimento que, para a justiça como um todo, sem resguardar as diferenças peculiares de cada ramo, e, mais importante ainda, sem levar em consideração que alguns ramos, como no caso nosso, e especificamente o TRT 18, já tinham caminhado e avançado muito na questão do processo eletrônico, num primeiro momento é muito traumático, né? Então o PJE ideologicamente tem muita coisa boa, né? A ideia dele é bacana, ele vai no futuro trazer muito benefício para a justiça como um todo no Brasil, mas num primeiro momento, para a Justiça do Trabalho goiana especificamente, foi bastante difícil lidar com essa introdução desse procedimento, né? Desse veículo, né? O processo judicial eletrônico. Porque a gente tinha um processo eletrônico muito eficiente, que já tinha um grau de maturidade muito grande, com o qual as pessoas já estavam todas habituadas a trabalhar. Então foi uma mudança muito dramática, sair do nosso processo, que era ótimo, e passar a usar um processo nacional, né, um veículo nacional, que não era tão bom assim. Então, num primeiro momento, eu nunca trabalhei com PJE diretamente, mas o que eu posso dizer pela experiência no tribunal como um todo é que, num primeiro momento, foi um retrocesso para o TRT 18. Mas, considerando a ideia nacional e o objetivo final, eu acho que a gente tem a ganhar com a continuidade disso, né? Como você vê a definição pelo CNJ e CSJT de metas aos tribunais? Tudo na vida tem mais de um lado, né? A definição de meta pelos conselhos superiores não ia ser diferente.
Eu acho que é muito bom a gente ter um norte para onde caminhar, né? É interessante que haja mesmo metas nacionais a serem observadas, né? Tanto no nível da justiça como um todo, que são as implementadas pelo CNJ, quanto no nosso âmbito, que são as do CSJT. Eu acho salutar a gente trabalhar visando um resultado e que esse resultado seja em última análise, o bem comum, né? Assim, prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Só que muitas vezes isso é mal interpretado e essas metas vêm passando por cima de algumas questões subjetivas e regionais que não são observadas quando elas são fixadas, né? Que tudo que você generaliza, para generalizar, você tem que deixar de lado as individualidades, senão você não consegue generalizar. E muitas vezes isso pode ser prejudicial. E ainda mais para nós que não tínhamos uma cultura de trabalhar com meta, né? Quando elas vieram impostas, a gente teve que ter todo um trabalho de fazer uma mudança na base de onde começa a coisa, né? Assim, a gente vai chegar naquele resultado como? A coisa já veio impondo resultado sem ter uma mudança na cultura, sem ter um trabalho mais de base para a gente saber como fazer para chegar naquele resultado. Então, muitas vezes a meta atropela a gente. Às vezes não, mas às vezes sim. A gente tem que mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de agir para chegar naquele resultado almejado. Mas também, em última análise, não acho errado. Eu acho que a gente precisa administrar visando um resultado mesmo. E se a gente tem características comuns com outros pares, né, com outros tribunais regionais de trabalho, por exemplo, ou características comuns por ser um órgão da justiça no Brasil, acho que a gente tem que trabalhar para alcançar determinadas metas mesmo que são fixadas. Na sua opinião, as metas, elas sobrecarregam o servidor? Depende. Depende. É a história. Quando a gente tem uma meta que não é pensada dentro de uma cultura específica, a gente pode chegar a um resultado assim, de sobrecarregar os servidores. Se a meta for vista só como número, se a gente olhar só o número que a gente tem que alcançar, aquilo pode sobrecarregar sim. Mas se a gente trabalhar o resultado, mas tiver um método de trabalho dentro das unidades aqui do tribunal, mais humanizado, mais baseado nas subjetividades, mais focado na pessoa que vai desempenhar o trabalho, talvez a gente consiga chegar no resultado, a gente alcança a meta que está sendo objetivada, sem sobrecarregar, né? Sem passar por cima da questão humana das pessoas envolvidas no cumprimento daquela meta, né? Só que não tem fórmula para isso. Não tem fórmula, a gente tem que descobrir fazendo, né? A gente vai na relação diária que a gente vai trabalhando as questões que vão surgindo para que a gente consiga alcançar as metas propostas sem desconsiderar as pessoas que estão trabalhando para que ela seja alcançada. Ana Beatriz, na sua opinião, qual a importância da formação inicial e continuada para os magistrados e servidores? Na minha opinião, a formação é fundamental para qualquer ser humano. O desenvolvimento constante é básico para qualquer ser humano. Falando aqui no tribunal de magistrados e servidores, não ia ser diferente. A vida muda o tempo todo, as necessidades mudam conforme a vida vai mudando. Então, é impossível a gente achar que a gente vai conseguir desempenhar bem nosso papel aqui no tribunal, seja na condição de magistrado, seja na condição de servidor, sem um aperfeiçoamento constante dos conteúdos com os quais a gente trabalha. É impossível. Eu costumo brincar que até um pão na chapa você pode fazer bem feito, pode fazer mal feito. Então, se a gente não tem o hábito de buscar continuamente aperfeiçoar nossos conhecimentos em todos os níveis que sejam, tanto no nível técnico-jurídico com o qual a gente trabalha, quanto no nível de relações interpessoais, que são a base de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente não consegue efetivamente prestar um serviço bom.
Então, a gente tem que estar continuamente se desenvolvendo. A formação, tanto inicial quanto a continuada, de magistrados e servidores no tribunal é feita pela escola judicial, né, que para mim tem um papel fundamental na atuação do tribunal, apesar de não ser uma área jurídica, né, propriamente dita, não é considerada uma unidade judicial, é uma unidade de apoio administrativo, é um apoio fundamental, porque se as pessoas não estão capacitadas, habilitadas a desempenharem o papel que elas desempenham, elas não têm como o tribunal funcionar bem. As pessoas são a base do tribunal, né? Então, não adianta nada, voltando um pouquinho para falar das metas, não adianta nada a gente estar visando os números que são propostos em termos de metas, se a gente não tem como objetivo também as pessoas, o aperfeiçoamento das pessoas, o desenvolvimento das pessoas que contribuem para o tribunal funcionar, né? Não tem jeito, é fundamental. Ana Beatriz, você por muitos anos foi assistente de juiz, foi secretária da Escola Judicial e hoje você está à frente de uma das maiores diretorias do tribunal e uma das mais difíceis de administrar. Fale-nos sobre essa importante missão. Quando eu recebi o convite para ir para a Secretaria de Gestão de Pessoas, eu confesso que eu refleti sobre a minha capacidade para estar lá e desempenhar a contento as atribuições todas necessárias para manter o tribunal funcionando bem. Eu sou formada em psicologia também, né? Formei em direito primeiro, depois em psicologia, e isso foi um alento na época e foi uma das coisas que me fez acreditar que eu teria condição sim de desempenhar esse papel no tribunal. Não é fácil, ainda mais nesse momento, como a gente já falou, de muita mudança, de muito crescimento do tribunal, então a exigência é muito grande e nem sempre a gente tem todos os recursos necessários para atender todas as necessidades, como por exemplo de pessoal, né? A gente tem um quantitativo X de gente, a gente sabe que algumas unidades precisariam de ter mais pessoas trabalhando, mas a gente não tem condição, porque a gente está adstrito ao quantitativo total de pessoas que existem no tribunal, então a gente não consegue atender a necessidade e isso é muito frustrante. Por outro lado, é muito gratificante fazer parte dessa estrutura nesse lugar. Realmente a secretaria é uma secretaria grande, as atribuições são inúmeras. Nós temos feito um trabalho de reestruturação da secretaria, porque eu assumi a secretaria bem nesse momento de transição, né, de um tribunal que era pequeno para um tribunal de médio porte, e a forma de trabalhar dentro dessa secretaria precisou mudar, porque o jeito que as coisas eram feitas para um tribunal pequeno não funcionava mais para um tribunal do tamanho que nós somos hoje. E daí são muitos desafios que a gente enfrenta, né, porque são muitas mudanças internas que são propostas e visando melhorar o serviço que é prestado por todo mundo que trabalha lá, mas a gente não pode parar de atender a demanda ordinária, né, que a vida prossegue, né? Então é tipo ir mexendo no motor com um avião voando, né? E eu acredito que a gente tem conseguido fazer isso, a gente tem conseguido aperfeiçoar determinados trabalhos que são prestados e isso é muito gratificante. É muito gratificante conseguir atender os servidores do tribunal de uma forma melhor. É muito bom ver esse resultado do trabalho que a gente está prestando lá. E os desafios que a gente enfrenta, eu acho que faz parte da vida enfrentar desafios. É muito monótono se não tivesse nada para instigar a nossa capacidade de lidar com o problema, né? E é diferente de trabalhar na área judiciária, que já tem todo um papel pré-determinado de quem trabalha lá, né? Por exemplo, quando eu era assistente, fui assistente de primeiro grau, fui assistente de segundo grau, o trabalho é completamente diferente, né? Um trabalho que já vem com um roteiro pré-determinado.
que já tenha toda a norma de processo, trabalho, processo civil, que subsidia aquele trabalho, então você tem uma rotina para seguir. Na área administrativa não, na área de gestão de pessoas então menos ainda. Não tem fórmula para solução dos problemas do tribunal, a gente tem que ver quais são, identificá-los e lidar com eles da maneira como a gente tem condição de lidar aqui agora. Então, é gratificante quando a gente consegue algum resultado com relação a esse trabalho. Ana Beatriz, quantos servidores possui o tribunal hoje? Quantos requisitados, quantos desembargadores, quantos terceirizados? Você poderia falar para a gente? A nossa força de trabalho é composta atualmente de 1.465 servidores. Esses servidores estão distribuídos entre capital e interior, e nessa força de trabalho a gente tem tanto servidores nossos do quadro efetivo que estão prestando serviço aqui, como servidores cedidos ou removidos de outros órgãos que prestam serviço aqui no tribunal. Então a divisão é assim, são 1.225 servidores efetivos do nosso quadro que trabalham aqui no nosso regional. Desse total, 892 trabalham na capital, 333 trabalham no interior. Temos 105 servidores cedidos da esfera municipal, 55 na capital e 50 no interior. 19 servidores da esfera estadual cedidos para o nosso tribunal, 17 na capital e 2 no interior. E 11 cedidos da esfera federal, 9 na capital e 2 no interior. Existe um servidor que ocupa um cargo em comissão, sem vínculo com administração, e 10 servidores com lotação provisória aqui no nosso tribunal, 7 na capital e 3 no interior. A gente tem servidores também que são do nosso tribunal e prestam serviços em outros órgãos. Dentre esses que eu falei antes, né, essas quantidades de federal e estadual, existem alguns que estão fora também, até para, às vezes, em reciprocidade com esses que estão aqui no nosso tribunal. Então, a gente tem do nosso tribunal prestando serviço em outros tribunais, 82 removidos para outros TRTs. Temos 4 cedidos e 9 servidores licenciados. Esses são os nossos números atualmente. Esse quantitativo de pessoal atende à demanda do TRT hoje? Não atende integralmente a demanda do tribunal. Não atende integralmente. Nós recentemente fizemos uma conta para prestar uma informação para o CSJT. Bom, antes de falar dessa conta, para sintonizar, com relação à quantidade de pessoas prestando serviço nas unidades, o nosso tribunal obedece uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é a Resolução 63, de 2010. Essa resolução fixa o quantitativo de servidores que devem ser lotados nas unidades judiciárias, tanto de primeiro grau quanto de segundo grau. O que significa isso? Que essa resolução leva em conta uma média de movimentação processual do triênio passado, de 3 anos, né, para fixar a quantidade de servidores que devem estar lotados em varas do trabalho e em gabinetes de desembargador, a partir da média obtida. Então, por exemplo, nesse ano a gente faz uma conta da média de ingresso de processos nas varas e nos gabinetes nos 3 anos anteriores, ou seja, 2015, 14 e 13, e a partir dessa média a gente enquadra nas faixas previstas na Resolução 63. E é a partir dessas quantidades ideais de lotação de servidores que a gente fixa a nossa lotação ideal, que todo ano é revista e tem um ato do presidente, né, uma portaria que é editada, e a gente edita nesse ato um anexo que tem certinho quantos servidores tem que ter em cada vara, quantos servidores nos gabinetes e as funções, tudo em observância a essa Resolução 63 do Conselho. Esse ano nós apuramos essas médias e fizemos essa conta, não fizemos a reestruturação ainda porque nós detectamos que a gente tem um déficit de servidores para atender essa demanda de aumento de quadro de algumas varas no interior. A gente carece mais ou menos de
25 servidores para suprir todas as necessidades. Se a gente fosse reajustar os quadros de lotação das varas, a gente teria que ter esse número a mais de servidores para lotá-los no interior. Com relação à área administrativa, essa mesma resolução do CSJT prevê que a gente pode ter até 30% da força de trabalho, ou seja, 30% desses 1.465 servidores poderiam estar lotados nas unidades de apoio administrativo. No nosso tribunal, a gente não tem os 30%, é mais ou menos 25% do total de servidores lotados na área administrativa, porque a gente sempre adotou como política priorizar as unidades judiciárias, então a gente sempre desloca os claros para as unidades administrativas. Só que nesse momento a gente também já não tem mais condição de fazer remanejamento nenhum da área administrativa para a área judiciária, porque nós chegamos já num limite de funcionamento mínimo. A gente precisa dessas pessoas nas unidades administrativas, senão a gente corre risco de comprometer os trabalhos que são desenvolvidos para a manutenção do tribunal. Além disso tudo, esse ano, o CNJ editou uma resolução, que é a 219, que prevê uma forma diferente da resolução do CSJT para apuração de lotações ideais para as unidades dos tribunais em geral no Brasil. Eles chamam de lotação paradigma. O que a gente chama de lotação ideal nas unidades, eles chamam de lotação paradigma. Para essa lotação, para apuração dessa lotação paradigma, o CNJ previu uma série de fórmulas baseadas tanto no ingresso de processos, né, que é o método da resolução do CSJT, mas também com outras variáveis interferindo nessas fórmulas, né? Como produtividade por servidor, produtividade por unidade, uma série de variáveis que o CNJ incluiu nessa conta. E nós ainda estamos aguardando um posicionamento dos conselhos superiores com relação ao seu trabalho, porque a gente nesse momento tem duas resoluções superiores para obedecer, a do CSJT e a do CNJ. Então nós estamos aguardando para ver qual das duas irá prevalecer para a gente adotar. Por hora a gente adota a do CSJT, até porque o CNJ ainda concedeu um prazo para a implementação das regras que ele previu nessa resolução 219. Então nós ainda estamos estudando os impactos dela sobre o nosso quadro de pessoal. O que a gente pôde verificar até agora é que em relação a 63 ela é prejudicial. Principalmente para as varas do trabalho. Tem muitas unidades que perderiam pessoas e a gente já de pronto antecipa que isso não pode ter uma consequência boa, né? Mesmo sem implementar a regra, a gente sabe que a unidade vai passar por dificuldade, porque a gente não tem no tribunal nenhuma unidade, principalmente na área fim, que as pessoas fiquem ociosas, a gente sabe disso, porque a gente já tem um critério calcado na média de processos tramitados na unidade, né? Então a gente já sabe que os quadros de lotação são ajustados ao trabalho que tem naquela unidade. Como eu disse, são muitas as novidades que a gente vem enfrentando nesse momento na sociedade, né? Essas regras de controle que a gente já vinha mencionando, né? A resolução não chega a ser uma meta, mas não deixa de ser, ela não está instituída como tal, mas ela vem como uma coisa imposta que deve ser observada. Nesse aspecto, o CNJ, ao desconsiderar as realidades dos ramos específicos da justiça, acaba por causar eventuais prejuízos, né, para a atuação dos tribunais, como nesse caso que a gente está vendo dessa resolução. Os próprios CNJ já viu que o impacto dessa resolução talvez não fosse o desejado por eles, já suspendeu os prazos inicialmente previstos e a gente está aguardando uma nova definição de prazos para implementação e de fórmulas, porque eles também vão alterar as fórmulas de apuração dos quantitativos de gente para cada unidade. E eu acho isso saudável, que talvez eles adotem um método que seja favorável, né, que venha efetivamente ao encontro do que a gente sabe que é o desejado, que é uma prestação jurisdicional de qualidade, sem sobrecarga das pessoas que atuam para isso. Ana Beatriz, como uma das servidoras na ativa mais antiga, como você analisa
toda essa evolução do tribunal? Eu tenho uma tendência a ver tudo com um olhar muito positivo. Eu acho que nosso tribunal sempre caminha para o melhor. Como eu falei, né, tudo na vida muda. A sociedade muda, o tribunal muda. A gente tem enfrentado essas mudanças, tem respondido às necessidades, enfrentado os desafios, e eu tenho a impressão de que a gente tem caminhado para manter o nosso grau de excelência, né? O nosso desafio hoje nesse caminho, nesse enfrentamento de mudanças, eu acho que é lidar com esse aspecto humano das pessoas que trabalham aqui. E eu acho que a gente tem olhado para isso também. Esse aspecto tem surgido em várias oportunidades, as questões relacionadas ao ritmo de trabalho, a pressão para a realização do trabalho, a sobrecarga que todos enfrentam, né, são queixas comuns que a gente vem percebendo, e eu sinto que todas as administrações têm sido sensíveis a essa questão. Como eu falei, não existe uma fórmula pronta para enfrentar isso. A gente tem tentado oferecer serviços, principalmente serviços voltados à área de saúde, para tentar minimizar esses efeitos, enquanto a gente busca soluções nas relações interpessoais dentro das unidades para que a gente supere esses desafios, para que a gente mantenha a nossa excelência na prestação jurisdicional sem prejudicar o bem-estar das pessoas que trabalham aqui, né? E eu penso que a gente tem evoluído de forma positiva com relação a tudo. Estamos no caminho certo. Eu acho que sim, eu acho que nós estamos no caminho do bem. Ana Beatriz, no dia 3 de outubro de 2015, um incêndio de grandes proporções atingiu a construção da terceira etapa do complexo trabalhista. Como se sentiu e que consequências esse incêndio pode trazer para o futuro do nosso tribunal? Realmente foi um acontecimento nefasto, o incêndio na nossa obra. O impacto foi sentido de imediato, né? Porque a gente teve que tomar medidas imediatamente para transpor isso, né? Resolver esse problema, né? Conseguir conter o problema dentro dos limites jurídicos que são impostos à administração pública. Verificar o que tinha acontecido e retomar a obra, né, para que não houvesse prejuízo. Porque quando a gente fala de prejuízo para o TRT 18, a gente está falando de prejuízo para a sociedade. Então, tudo foi feito para que a obra fosse retomada e que esse transtorno fosse superado. Mas é inegável que houve uma catástrofe, né? O tribunal aprendeu muito com o que aconteceu, assim, a gente tem adotado muitas medidas de controle de risco, de planejamento e mitigação de risco em relação a tudo que acontece, porque foi uma surpresa muito desagradável o que aconteceu na obra, né? Mas eu também acredito, por outro lado, que problemas são sempre enfrentados, uns maiores, outros menores. Uns de ampla divulgação, outros de impactos internos que só quem está vivenciando aqui no tribunal que sente. Mas, com relação aos reflexos, talvez sejam drásticos também, né? Esse foi um impacto muito violento na administração atual, né, por força da descontinuidade da obra e tudo que envolveu isso, para investigar, avaliar e retomar, né, que graças a Deus nós conseguimos agora essa retomada, mas faz parte, né, da administração lidar com imprevistos também, né, faz parte do fato de estar lidando com a vida, superar esses desafios e prosseguir. E eu, como falei, né, eu sempre vejo o caminho que a gente segue com muito bons olhos.
O que aconteceu foi muito ruim, não estava dentro, óbvio, ninguém esperava e muito menos desejava que acontecesse uma coisa dessas, mas tudo que tinha que ser feito foi feito, a obra foi retomada e nós vamos prosseguir a partir daí, tentando minimizar o máximo possível o impacto disso no restante da construção, né? Porque o objetivo final é entregar um complexo, uma edificação, né, que atenda à necessidade da nossa Justiça do Trabalho em Goiás. E eu acredito que nós vamos conseguir chegar a esse objetivo, nós vamos alcançá-lo, mesmo com essa dificuldade que foi enfrentada. Ana Beatriz, a Justiça do Trabalho hoje, ela está passando por um momento muito difícil. Há um movimento, percebe-se um movimento para o desmantelamento da Justiça do Trabalho. Um movimento assim meio subliminar, né? Para o desmoronamento dessa justiça, o enfraquecimento dessa instituição. Como você vê esse movimento? Como você analisa? Você teme o fim da Justiça do Trabalho? Não. Eu acho que não tem como acabar. A Justiça do Trabalho, o objeto da Justiça do Trabalho são as relações laborais na sociedade. As relações laborais na sociedade não vão acabar. Elas podem mudar. E a Justiça do Trabalho, de repente, pode mudar também. E nisso eu acredito. Mas acabar a Justiça do Trabalho eu acho impossível. Que rumo vão tomar as mudanças, eu também não consigo vislumbrar nesse momento. Essa briga entre o poder econômico e a Justiça do Trabalho é uma briga antiga. E ela faz sentido, porque, né, dentro desse contexto das relações sociais, a Justiça do Trabalho célere e eficaz vai ao encontro de alguns interesses escusos do poder econômico, não todos. Mas eu acredito que não tenha como ter fim um ramo da justiça que lida com a base com um assunto que é a base da relação da sociedade em que a gente vive nesse momento. Eu acredito em mudança, isso eu acredito. Talvez em mudança de perfil de atuação, com uma Justiça do Trabalho que tem uma visão mais ampla da sociedade, das relações trabalhistas da forma como elas ocorrem na sociedade atualmente. E aí nisso eu acredito. E quanto a isso eu também não temo, porque aí eu acho que a gente tem que estar preparado de alguma maneira para qualquer mudança que venha. E o que vier a gente avalia e enfrenta e prossegue. Como eu falei, eu acho que acabar não acaba, eu acho isso, mas acho que pode ser que mude. E pode ser que mude só para atender à mudança dos movimentos sociais. Mas isso a gente tem que esperar para ver, né, o que vai acontecer e como a gente vai lidar com isso. Ana Beatriz, a partir de suas experiências, que palavras deixaria um servidor que está iniciando sua carreira neste tribunal? Como na gestão de pessoas, eu participo das posses, né, dos servidores que chegam aqui. E para todos eles, com todos eles eu sempre converso um pouquinho antes, né, da posse, pergunto um pouco sobre as expectativas. E as minhas palavras para eles sempre são as mesmas. Eu falo da necessidade de comprometimento, da necessidade de estar aberto a todas as novas possibilidades que vão surgir na vida de cada um, né, com a mudança que eles vão sofrer, né, a partir do ingresso na Justiça do Trabalho de Goiás. E eu sempre faço um desejo, eu sempre externo um desejo, que eles sejam tão felizes quanto eu sou aqui no tribunal. E eu acho que eu sou tão feliz aqui no tribunal porque eu sempre estou disposta a olhar tudo da melhor maneira possível. E nosso tribunal é um tribunal feito de gente boa, como eu falei, né? Tanto magistrados quanto servidores. E eu acho que ninguém nunca
perde por tentar fazer o melhor, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto pessoal. E aí, para todos os novos servidores que entram aqui, o que eu acho que cabe dizer, que cada um consiga fazer o seu melhor dentro da nossa realidade, que eu acho que é boa. Tem muita coisa que pode ser melhorada e a gente trabalha para isso, mas eu acho que a gente ainda vive uma realidade muito boa aqui na nossa instituição. Ana Beatriz, o objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a Justiça do Trabalho em Goiás, reunindo-as em um vídeo documentário. Que mensagem você gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? Eu queria dizer que nada que a gente faça sem amor prospera. Então eu acho que na mesma linha da palavra para o servidor novo que chega no tribunal, eu acho que se cada um de nós que trabalha aqui, sendo magistrado ou sendo servidor, puser amor no que faz, seja uma muito importante tarefa de relevância altíssima para o tribunal, como uma tarefa pequena, de mínima que seja, de levar um papel para um colega, de passar um e-mail para um chefe. Se cada ato desses for revestido de amor e da consciência de que a gente está fazendo um trabalho, em última análise, social, ainda que a gente seja pago para isso, nosso trabalho sempre reverte para o cidadão em geral, eu acho que a gente sempre vai caminhar em direção ao sucesso. A gente sempre vai ser um tribunal com um grau de excelência reconhecido, sempre vai ter um ambiente bom para trabalhar e sempre vai ter orgulho da instituição na qual trabalho. E procurar sempre ver o que tem de positivo no que a gente faz, eu acho que é o segredo tanto para que a gente alcance nossas metas, quanto para que a gente trabalhe feliz. Quem é Ana Beatriz Braga Pereira? Na opinião de Ana Beatriz Braga Pereira. Muito difícil. Muito difícil falar isso com poucas palavras. Mas eu me defino como... Não sei como eu me defino. Eu me defino como uma pessoa que busca. Eu sempre busco. Buscadora, pode ser. Eu busco sempre melhorar, sempre me aperfeiçoar, sempre promover o meu melhor para quem me cerca, sempre corrigir minhas falhas, sempre atuar da melhor maneira no lugar onde eu estou atuando. Pode ser. Eu sou uma buscadora. Ana Beatriz, o que é a vida? Lembrei de uma música. Se eu tivesse voz, até cantava. Não. A vida é esse conjunto de experiências que a gente vai passando e vai acumulando e vai prosseguindo. É isso, é um conjunto de coisas que a gente vai juntando. E qual é a música? Não dou conta não. É a vida. É bonita e é bonita. É isso, é a vida. A vida é viver. O que é a vida? A vida é viver. A gente vai indo num sentido de sempre tentar ser melhor, mas assim, é isso. É a sucessão de experiências. Ana Beatriz, a Escola Judicial, em nome do TRT 18, lhe agradece imensamente pelos seus depoimentos. Sou eu que agradeço a oportunidade. Eu já tive várias fases no tribunal, mas sou muito, muito apaixonada pela instituição onde eu trabalho. O tribunal, para mim, é meio brega falar assim, né? Assim, que não é uma família no sentido, assim, de que somos todos irmãos, mas, assim, eu vejo o tribunal como uma extensão da minha casa. No dia que pegou fogo aqui, eu
vim para cá, assim, foi uma dor como se fosse uma coisa minha que tivesse se deteriorando, e eu ponho muita paixão no que eu faço aqui, assim. Eu quero muito, eu sempre tenho muito desejo de que tudo dê certo, assim. Eu sempre tenho muita vontade de trabalhar para ajudar a construir uma coisa melhor, para ajudar a fazer uma coisa melhor, para que tudo dê certo, assim, para que todo mundo fique bem. É essa sensação que eu tenho no tribunal nesse momento, assim. Então é muito importante para mim estar aqui falando com você num documentário como esse. É muito orgulho estar aqui nesse momento falando sobre o tribunal. E eu desejo muito que todo mundo que passe por aqui seja muito feliz mesmo, assim. Eu queria que todo mundo fosse muito feliz como eu sou. E eu acho que é esse o segredo do nosso sucesso. Assim, as pessoas são felizes e por isso elas trabalham bem e por isso a gente está onde a gente está. Obrigada. Eu agradeço.